Dólar tem a maior alta em 4 meses depois do corte na meta fiscal. Apesar da crise, sobram vagas de emprego em todo o país. Ministro do TCU pede urgência na análise das contas do governo. Cientistas encontram um novo planeta e ele se parece com a Terra. Muros de São Paulo viram obras de arte e denúncia. Seleção masculina decepciona no PAN e o Brasil aposta nos gols de Cristiane para trazer um ouro no futebol. E a história do gigante que, de flanelinha nas ruas de São Paulo, pulou para o pódio do PAN de Toronto. Boa noite. O desemprego no país voltou a crescer em junho. É o maior índice para o mês em 5 anos. Foram fechadas 300 mil vagas. Mas o Jornal da Record vai começar essa edição com uma notícia surpreendente. Há muitas empresas em diversos setores que têm vagas disponíveis e que não são preenchidas. A reportagem é de Angélica Sattler. Luísa é garçom. Agora vive de bicos, mas quer voltar a ter carteira assinada. É por causa dos benefícios que tem. O desemprego em junho é o maior desde 2010. Variou pouco em relação a maio, mas se comparado com o ano passado, o aumento passa dos 2%. A gente tem que correr, faz nossas ações desde cedo, porque não está fácil para ninguém. Amanda não tem experiência, mas espera por uma oportunidade. Hoje em dia tem que agarrar qualquer coisa. As vagas de trabalho parecem mesmo cada vez mais escassas, mas elas existem. Estão à espera de pessoas com experiência no ramo. Aqui, por exemplo, encontrar um acabador de mármore é um desafio e tanto. E açougueiro também. São vagas que exigem um conhecimento técnico, então as empresas encontram essa dificuldade nessa habilidade aí mais técnica. Nesta empresa de recrutamento, estão em alta as vagas para os setores de tecnologia e serviços. Vendedores podem encontrar boas chances. Apesar de estar num momento ruim, as empresas estão investindo fortemente na área comercial, então elas buscam novos profissionais e por isso aí a área comercial tem crescido cada vez mais e justamente para crescer a empresa, né? A redução da meta fiscal anunciada pelo governo teve impacto no dólar. A moeda americana fechou na maior cotação desde março. Foi a maior alta do dólar nos últimos 4 meses. A cotação chegou perto de R$ 3,30. Foi uma reação do mercado ao anúncio feito ontem pelo governo de que vai reduzir a meta fiscal. Ou seja, o governo promete economizar menos do que estava previsto. A nova meta fiscal é vista por alguns especialistas como um sinal de fragilidade da economia brasileira. Com a atividade econômica reduzida, o governo arrecada menos e as contas públicas ficam mais vulneráveis. Isso tudo num momento em que o país enfrenta também uma grave crise política. Numa hora como essa, ocorre o que os economistas chamam de fuga para a segurança. Investidores buscam mercados onde os riscos são menores. Muitos que operam no mercado acham que os Estados Unidos oferecem uma segurança um pouco maior. Acaba comprando alguns ativos em dólares. E aí vão para lá e tem menos dólar aqui dentro no Brasil. Vem menos recurso do exterior para cá, tá certo? Principalmente no que se refere a financiamento. A tendência de alta do dólar pode se acentuar nos próximos meses, diz o economista. Ainda mais se o Banco Central dos Estados Unidos subir a taxa de juros. Mais investimentos serão direcionados para lá, deixando o dólar mais escasso e mais caro aqui no Brasil. Além disso, a economia mundial também sofre com a grave crise na Grécia e a desaceleração da atividade na China. Nós já tínhamos os nossos problemas, acrescentamos os problemas do mundo também. O único banco público de ossos e tendões do país começou a buscar doadores em outros estados. É que o instituto que fica no Rio de Janeiro viu o número de doações cair muito nos últimos 2 anos. Quem vê Maria Eduarda, de 11 anos, com a habilidade de uma ginasta, nem imagina que ela corria o risco de ter a perna esquerda amputada por conta de um tumor maligno no osso da panturrilha. Uma vida normal. Nunca que eu pensava que eu conseguia fazer de novo. Agora eu tô conseguindo. A menina foi uma das beneficiadas pelo Banco de Tecidos Ósseos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. 5 anos atrás, ela retirou um pedaço da tíbia, o nervo afetado e fez um implante.
Se não fosse essa doação, hoje em dia ela não teria o movimento dessa perna. É uma emoção inexplicável. Uma única doação autorizada pela família do paciente com morte cerebral ajuda 40 pessoas que precisam de transplantes ortopédicos no país. Mas a falta de informação vem deixando o banco de tecidos ósseos desabastecido. Pesquisa constatou que a população ainda tem receio de que os corpos sejam mutilados. O INTO disponibiliza tecido ósseo para 48 hospitais públicos e particulares. Nos últimos 2 anos, as captações caíram drasticamente. Em 2013, foram 27 só no Rio de Janeiro. Este ano, até agora, foram apenas 13 em todo o Brasil. A equipe cirúrgica do INTO que vai fazer essa captação, ela também reconstrói o paciente, né? Então, existe um osso sintético que é colocado no local do osso que foi retirado. Salvar vidas, eu acho muito feliz isso. É preocupante a situação dos reservatórios que abastecem Minas Gerais. Este mês, o sistema chegou a 34% da capacidade. E as autoridades ainda alertam que os mineiros não estão economizando água como deveriam. Na casa da Marilane, a água usada para lavar as roupas vira descarga no banheiro e ainda ajuda na limpeza do quintal. Em um ano, o consumo caiu pela metade, assim como a conta. Mas a preocupação dela não é com o bolso. Não dá para imaginar um dia sem água. A situação é mesmo preocupante. O nível dos reservatórios que abastecem Belo Horizonte tem caído. Em julho de 2013, o sistema operava com 89% da capacidade. Um ano depois, chegou a 56%. Este mês está com apenas 34% de água. O sistema responsável pelo abastecimento da cidade conta com 3 reservatórios. A situação mais crítica é a deste daqui, o Serra Azul. O nível não passa dos 14%. É como se em uma vasilha, onde cabem 10 copos de água, houvesse apenas um. Este diretor da companhia de água diz que para piorar a situação, os mineiros não têm economizado como deveriam. No mês de agosto, anunciar as medidas para frente. E entre essas medidas pode estar o racionamento ou não. A aposta para resolver o problema está nesta obra. A transposição do rio Paraopeba, em Brumadinho, a 56 quilômetros de Belo Horizonte. Seriam 4.000 litros de água por segundo a mais no sistema de abastecimento. E a seleção brasileira de futebol masculino decepcionou no PAN. Vamos a Toronto com a Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. O que é que faltou para a nossa seleção, hein? Oi, Celso, boa noite a todos aí no Brasil. Olha, não podemos reclamar da sorte, né? Faltou foi futebol mesmo. O Brasil tinha um jogador a mais em campo desde o comecinho e nem assim conseguiu dominar a partida. O Uruguai venceu de virada, como mostra agora Roberto Tomé. Um jogador a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, depois da expulsão do zagueiro Lemos, que agrediu Bruno Paulista com um soco. Como explicar a derrota? O sonho da medalha de ouro virou um grande pesadelo. Em apenas 2 minutos, o futebol brasileiro completou 28 anos sem uma conquista no PAN. A seleção precisou de um pênalti no segundo tempo para abrir o placar. E Cleiton só fez o gol no rebote. Aos 40 minutos, um empate de Schettino. Aos 41, Michael Santos tirou a seleção da final. A equipe saiu de campo com a cabeça erguida, são coisas que acontecem no futebol. Agora a nossa esperança no futebol então segue com as meninas. Elas lutam pelo ouro no sábado e nós temos a artilheira do PAN. Eu conversei com ela hoje, a Cristiane. Cristiane na área, acabou o sossego das zagueiras do PAN. 4 jogos, 7 gols. A artilheira da competição hoje teve um merecido descanso. E ela se permite poucos momentos assim. Eu me cobro demais, eu me cobro mais do que meu treinador. Às vezes até choro de raiva por não estar conseguindo as coisas. A paixão da Cristiane pela bola começou com 7 anos de idade, né, Cristiane? Pro desespero da mãe dela, a Dona Ivete, que na época queria uma bailarina em casa. Ela queria, ela tentou. Das sapatilhas, Cristiane fugiu. Mãe, eu não quero fazer balé, eu quero jogar futebol, chorando. As bonecas ela transformava.
Tirava a cabeça das bonecas para poder jogar futebol. A cabeça virava bola. E nas ruas venceu o preconceito por escolher o esporte dos meninos. Ah, você parece um moleque, toda suja, no meio das meninas. Valeu a pena ter lutado, ter passado por tudo isso, ter chorado. Se as meninas do Brasil derrotarem as colombianas no próximo sábado, Cristiane vai ser tricampeã. Mas ela pode também conseguir uma marca pessoal importante e se tornar a maior artilheira da história dos PANs. Só que você não estava nem lembrando disso. Eu não estava nem sabendo disso, né? Ela está empatada com Marta, com 16 gols em PANs. Quero primeiro ser campeã, se for artilheira, é consequência. E olha como a história mudou. 23 anos depois, como é que é a Dona Ivete hoje? Ah, a Dona Ivete briga. Se falar mal de mim, Dona Ivete hoje é lá. Fã número 1? Fã número 1. Vamos torcer então pelas meninas. A Record transmite esse jogo no sábado, a partir das 7h30 da noite. Daqui a pouco eu volto com outras notícias do PAN. Janine, Celso. Até já, Adriana. Até já, Adri. O ministro do Tribunal de Contas da União, que vai analisar a contabilidade do governo, Dilma, quer rapidez no processo. O Planalto também corre para aprovar no Congresso as mudanças na política econômica. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, foi até a casa do presidente do Senado logo pela manhã. É que a redução em quase 58 bi da meta de economia para este ano e os cortes extras no orçamento têm de ser aprovados pelo Congresso. O governo quer rapidez do Congresso para afastar os temores do mercado, que está pessimista quanto à possibilidade das agências internacionais de risco rebaixarem a nota do Brasil, o que afetaria a credibilidade do país e afastaria investimentos. O Planalto também está ocupado em defender a própria contabilidade junto ao Tribunal de Contas da União. Também na Casa de Calheiros, Nelson Barbosa esteve com o ministro do TCU, Augusto Nardes, e com o ex-presidente Sarney. O governo se defende da acusação de ter atrasado repasses a programas sociais e usado dinheiro de bancos públicos para mantê-los. A rejeição de contas no Tribunal e no Congresso pode ameaçar o mandato da presidente Dilma. O relator do caso no TCU garante que não haverá interferência política na análise da defesa. Determinei urgência, eu formato meu voto baseado no trabalho apresentado tecnicamente. Portanto, não existe ilação política a ser feita em relação ao Tribunal de Contas da União. O presidente da Câmara, adversário explícito do Planalto, avisa que na primeira semana de agosto levará a plenário contas de 4 presidentes que aguardam votação há mais de 20 anos. Eu tenho 5 contas prontas aí. Essas 5 vão para o primeiro dia, já está na pauta. O mistério da jovem que só consegue escrever de cabeça para baixo. Uma viagem ao território dos tubarões gigantes. Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O grande tubarão branco de um jeito que você jamais viu. Documentário inédito mostra como vive a fera mais temida dos mares. A mesma que atacou o tricampeão mundial de surf. Você vai conhecer o homem que se arriscou para gravar as imagens mais impressionantes dos tubarões em ação. Tudo sobre um dos alimentos mais populares do mundo. Berinjela. Ela tá na moda. Cozida, assada, em forma de patê e até suco. Ela substitui as massas, a carne e ajuda a emagrecer. Mito ou verdade? A incrível história da menina que só escreve assim, de cabeça para baixo. Desde a alfabetização aos 6 anos, Raquel escreve tudo da direita para a esquerda e com o caderno ao contrário. Por que só eu que faço isso? Nós fizemos os testes e ouvimos especialistas para saber qual é a explicação. Você não pode perder. É neste domingo, a gente se vê. Até lá! A seguir aqui no Jornal da Record, NASA anuncia a descoberta de planeta quase gêmeo da Terra. E também a história do lutador que surpreendeu no PAN. Ele era flanelinha, morou na rua, mas naquela época só tem saudades de um sanduíche. E você vai saber por quê já já.
Procuradores da República de Brasília foram até Curitiba ouvir investigados da Operação Lava Jato. A intenção é buscar provas de envolvimento de políticos no esquema de corrupção da Petrobras. Alberto Youssef foi o primeiro a ser ouvido. O doleiro contou aos procuradores detalhes de como políticos com mandato participaram e se beneficiaram do esquema bilionário de desvio da Petrobras. Na lista do doleiro estão deputados, senadores e governadores. Tudo que o Alberto falou, está falando e falará, está sendo provado, né? As suas declarações não são frutos de um achismo, mas são estribadas em dados fáticos e em documentos. Fernando Soares, apontado como operador do PMDB no esquema, também foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República. A expectativa era de que ele falasse sobre o suposto pagamento de 5 milhões de dólares em propina para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas o lobista ficou em silêncio. A Polícia Federal continua investigando indícios da participação da Odebrecht no esquema. Em um dos e-mails de 2011 sobre serviços de operação de sondas com valores acima do mercado, Marcelo Odebrecht cita nomes do ministro Aloísio Mercadante e do então presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que poderiam ajudar nas negociações. Por isso, a Polícia Federal sugere a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos últimos 5 anos do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e de executivos da Sete Brasil e NCA da Indústria Naval. Hoje, os procuradores pediram a condenação dos lobistas Fernando Soares e Júlio Camargo, do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e do doleiro Alberto Youssef, pelos crimes de corrupção ativa e passiva, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O secretário de Defesa americano Ash Carter fez a primeira visita ao Iraque. Carter chegou de surpresa a Bagdá para discutir o combate ao Estado Islâmico. Os terroristas já dominam cidades importantes no país e assumiram a autoria de um atentado que matou ontem 20 pessoas. Nos Estados Unidos, o diretor do FBI afirmou que o grupo representa uma ameaça maior que a Al-Qaeda. Cientistas da NASA descobrem um novo planeta considerado até agora o mais parecido com a Terra. Batizado como Kepler 452b, ele está localizado além do sistema solar e numa possível zona habitável. Ele gira em torno de uma estrela muito semelhante ao Sol. O primo distante da Terra é 60% maior que o nosso planeta. ONU quer que o Reino Unido proíba palmadas. André Tal. Atualmente, o país permite que os pais castiguem os filhos fisicamente, desde que não deixem marcas ou ferimentos. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas quer que qualquer punição corporal seja considerada ilegal e defende a disciplina sem violência. A ONU também pede que o governo britânico aumente a maioridade penal, hoje de 10 anos de idade. Turquia vive onda de violência após ataques do Estado Islâmico e militantes curdos. Herbert Moraes. As autoridades garantem que tomarão todas as medidas necessárias para manter a segurança nacional. Hoje, um policial foi morto perto da fronteira com a Síria. Ontem, militantes curdos assassinaram 2 agentes acusados de ligação com o Estado Islâmico. O grupo terrorista seria responsável por um atentado na segunda-feira que matou 32 pessoas. Veja a seguir, a crise afeta os catadores de lixo. Menos consumo, menos material para reciclar. E a história emocionante do flanelinha que saiu das ruas de São Paulo para conquistar medalha no PAN de Toronto. Estamos voltando com Toronto ao vivo, Adriana Araújo e as notícias do PAN. Adriana, como é que está o desempenho do Brasil hoje no atletismo? Foi bom, Janine. Conquistamos 3 medalhas hoje, então vamos direto ao estádio de atletismo ao vivo com o Jean Brandão. Boa noite, Jean. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Foi mais um dia muito bom para o atletismo brasileiro aqui em Toronto, com 3 medalhas. Mais cedo, a Fabiana Murer conquistou a prata no salto com vara. Ela que enfrentou uma prova muito difícil, disputou com a campeã e a vice-campeã da última Olimpíada. A brasileira só começou na prova a partir dos 4,50 metros. E Fabiana foi muito bem até saltar os 4
4,80, a melhor marca dela na temporada, que rendeu a prata. A mesma medalha de Ronald Julião no lançamento de disco. Ronald lançou o disco a 64 metros e 65 centímetros e fez a maior festa com direito à volta olímpica com a bandeira do Brasil. E acabou agora há pouco a última prova do decathlon. Luiz Alberto de Araújo ficou com o bronze e foi mais um brasileiro a comemorar aqui em Toronto. Adriana. Obrigada, Jean. E no handebol, assim como as mulheres, o nosso time masculino está na final. Uma chance de ganhar o ouro perdido em Guadalajara, como mostra Vinícius Donola. 4 jogos em Toronto e 4 vitórias para o Brasil. Dessa vez contra o Chile na semifinal. 34-24. Até agora, nenhuma surpresa. O Brasil era favorito para chegar à final. Nas últimas 3 edições dos Jogos Pan-Americanos, fomos ouro, ouro e prata. Há 4 anos, em Guadalajara, perdemos para a Argentina. Uma derrota que custou caro para a nossa seleção. Termina a partida, a Argentina é a campeã pan-americana. Eles nos tiraram o ouro e também a vaga para as Olimpíadas de Londres. Agora à noite, na outra semifinal, a Argentina está jogando contra a zebra da vez, o Uruguai. E o Brasil está de olho. Esperar fazer uma grande final e fechar com chave de ouro, que essa medalha de ouro a gente quer muito. Vaga para as Olimpíadas do ano que vem, o Brasil já tem. O que se quer no sábado é o ouro que tomaram da gente. A história do ex-flanelinha Davi Albino, que conquistou o bronze na luta greco-romana. E ele só entrou para o esporte graças a um lanche, como conta agora Thaís Furlan na série especial Heróis do Pan. Aqui neste pedaço do extremo sul de São Paulo, a luta é para sobreviver. No Capão Redondo, pobreza e oportunidade estão quase sempre em lados opostos. Até os 8 anos de idade, o lutador Davi Albino conheceu apenas um. A infância do Davi foi muito difícil. A mãe dele, na época, era usuária de drogas e perdeu a casa simples da família aqui na comunidade por conta das dívidas com os traficantes. E o Davi, pequeno, passou a morar na rua. Sempre quando eu luto com alguém, eu já imagino tudo que eu passei e que aquilo, eu vou lutar com ele, não é nada perto do que eu já passei. Passou fome, passou frio, mas também passou o treinador Joanilson Rodrigues. O menino ganhava uns trocados como flanelinha no Parque do Ibirapuera. Joanilson deixava o carro com ele e atravessava a avenida para ir ao Centro Olímpico. E eu vi aquele menino e o perfil dele, o biotipo dele, já era de um menino forte. Então, eu não via só um guardador de carro, um menino maltrapilho. Eu via um potencial, um campeão. Davi aceitou o convite por um único motivo: o lanche depois do treino. Vários dias eu treinei com fome e depois acabava se alimentando com o lanche que dava aqui no Centro Olímpico. E o professor sempre soube da dificuldade que eu tinha, ele sempre me deixava pegar mais lanche para levar para mim, para minha mãe, para minha família quase toda, que ficavam aqui do lado tomando conta de carro. A mãe foi contra no início. Davi, isso não é futuro. Você vai ficar lá apanhando o dia todo, deixa que eu te bato em casa. Era bem assim que eu falava. Mas Dona Lígia entregou os pontos. Quando vinha a abstinência, né, quando vinha passando o efeito, eu olhava para as crianças e falava assim, pô, eles não merecem. 21 anos depois, a volta por cima foi completa. Davi Albino levou o Brasil pela primeira vez à medalha na luta greco-romana nos Jogos Pan-Americanos. Bronze veio depois de 3 lutas entre os melhores das Américas. Muita gente chegou a falar pra gente, pra mim, né? Pra ele, que era sem futuro. O Davi ia ser um bandido, que o Davi, no mínimo, ia ser mais um ladrãozinho. Era isso que muitas pessoas falaram. E essa medalha fica para todos que comentaram isso na época.
Assim que voltou de Toronto, visitou o Centro Olímpico, onde tudo começou. No tapete de luta, encontrou amigos, futuros campeões e ali, num cantinho escondido, a caixa de lanches. Dá saudade, que eu tô até pensando em comer ele aqui agora. Vai em frente. Esse aqui eu vou... Que gosto tem esse lanche? Medalha. Vitória. Vitória, medalha. Deu o sacrifício que fizemos até hoje. O homem de 1,91 m e 100 quilos é páreo duro para qualquer um no Brasil. Por isso, para chegar ao topo nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, ele vai treinar em Cuba, onde estão os melhores do mundo na luta greco-romana. Quando você chega lá no Capão, o que você pensa? O que você sente? Eu penso, tipo, da onde eu estava. Toda vez que eu olho para trás, eu vejo que eu quero ir muito mais além de onde eu saí. O Davi agora ele pode ser inspiração para centenas, para milhares, para milhões de crianças assim, que podem dizer, eu quero ser como ele. E eu quero que outros professores olhem para esses meninos invisíveis que estão nas praças espalhadas do Brasil e digam assim, eu vou pegar esse menino, eu vou acreditar nesse menino. É isso que nós temos que fazer pelo nosso país, é isso que precisa mudar. Ótimo mostrar essas histórias para vocês. Valeu demais. Boa noite, Celso, Janine. Boa noite a todos. Tchau, Adri. Boa noite, Adriana. Boa noite. O diretor financeiro de uma montadora viveu momentos de terror quando ia buscar a família no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Jin Nan estava com a mulher e os 2 filhos que chegaram da Coreia do Sul. O carro da família foi parado numa falsa blitz. O executivo reagiu, lutou com um dos criminosos, mas não conseguiu impedir que a mulher e os filhos fossem levados. Depois de andar por 15 quilômetros, a família que não fala português foi deixada na zona leste da cidade. O reencontro de Jin com a mulher e os filhos foi emocionante. Uma colombiana e um brasileiro foram presos no interior de São Paulo acusados de tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal monitorou os suspeitos, entre eles um cadeirante, durante toda a semana. No desembarque, as malas de uma colombiana que não teve a identidade revelada chamaram a atenção da polícia. Assim que a bagagem passou pelo raio-x, o flagrante. Mais de 25 quilos de drogas, skunk e haxixe estavam escondidos em caixas de brinquedo e pacotes de biscoito. O carregamento seria entregue a um traficante que chegaria dias depois no Brasil. A colombiana veio da Espanha e desembarcou em Guarulhos, na Grande São Paulo, na segunda-feira. A polícia deu a ordem para que ela continuasse o plano. O encontro com o traficante seria num hotel em Campinas, no interior paulista. Segundo a estrangeira, a droga seria vendida depois no Rio de Janeiro e em São Paulo. Estas imagens feitas hoje mostram um momento em que o traficante, um cadeirante, desembarca no Brasil. Ele seguiu para Piracicaba, também no interior paulista, onde fez uma parada antes de encontrar a mulher. O traficante foi preso em Campinas, assim que chegou no hotel onde encontraria a colombiana para pegar as drogas. O motorista que estava com ele também foi preso. Segundo a polícia, desde 2014, o traficante brasileiro, que mora na Espanha, fez a mesma viagem outras 10 vezes. Tudo leva a crer que realmente tratava-se de uma organização criminosa que transportava grande quantidade de skunk e haxixe da Espanha para o Brasil, com frequência. 50 bilhões de reais por ano. Esse é o prejuízo dos agricultores brasileiros com o ataque de pragas nas lavouras. E para reduzir as perdas, e a venda de agrotóxicos segue em alta. Mas alguns produtores começam a testar com sucesso uma alternativa natural. O Brasil gasta hoje cerca de 25 bilhões de reais por ano com agrotóxicos, um custo que poderia ser reduzido, não fosse a resistência de boa parte dos agricultores. É que uma das soluções, por incrível que pareça, é um inseto. Parecem grãos de areia, mas são 4 tipos de vespas criadas para combater cerca de 200 espécies de pragas. Elas se desenvolvem dentro destes copinhos, se alimentando de uma massa feita com vitaminas e vários grãos triturados.
O laboratório produz cerca de 500 milhões de vespas por dia, que são armazenadas dentro destas cartelas. Para liberar os insetos, basta quebrá-las e espalhar por toda a plantação. Em algumas culturas, a gente chega a substituir o inseticida. Então, eu tenho um controle de 70%, 80% da praga, substituindo inseticida. As vespas criadas em laboratório, elas não atacam diretamente os insetos que estão prejudicando a lavoura. Na verdade, a função delas é colocar larvas dentro dos ovos desses insetos. Assim não nascerão novas pragas, e sim novas vespas lagartas que destroem as plantações. O inseticida chegou no seu limite de tecnologia. Além do que, a gente não tem impacto ambiental nenhum, não tem poluição, não tem contaminação das pessoas que estão trabalhando. Muitas vantagens. Na Índia, um leopardo invadiu uma escola. O animal provocou pânico entre alunos e professores e feriu 3 pessoas sem gravidade. Todos foram retirados do local. Os diretores chamaram biólogos para acalmar o leopardo. Temporais atingem o sul e o sudeste do Brasil nesta sexta-feira. Uma área de baixa pressão atmosférica se forma no litoral e provoca chuva entre as duas regiões. Os maiores volumes de água ocorrem entre Santa Catarina e São Paulo. Já entre o oeste do Acre e o litoral do Nordeste, a previsão é de pancadas de chuva. O tempo fica seco e ensolarado em parte do Rio Grande do Sul e no interior do país. E à tarde faz muito calor e a máxima chega aos 36 graus em Palmas. No Rio de Janeiro, faz 26. Em Florianópolis, há risco de transtornos por causa dos temporais e a temperatura não passa dos 19 graus. Em Rio Branco, faz 34, no Recife, 28. Em Teresina, tempo muito seco e quente, com máxima de 33 graus. Novas medidas devem agilizar o tratamento de pacientes contaminados com o vírus da AIDS. Eles terão acesso mais fácil aos medicamentos. Quando Carlos Henrique descobriu que era portador do HIV no início dos anos 90, por falta de informação, não procurou o tratamento. Os médicos foi detectado que era portador, mas eu acredito que foi bem antes disso, de 20 anos, entendeu? Quando andava na área de risco. Naquela época, os remédios já eram distribuídos pelo SUS, mas o paciente tinha que passar primeiro pela avaliação de um médico especialista e o tratamento era definido de acordo com a forma com que o paciente havia se contaminado. Mas a partir de agora vai ficar tudo mais fácil. Qualquer pessoa que tenha passado por uma situação de risco, independentemente do motivo, vai receber o mesmo tratamento. O ideal é que os remédios sejam tomados nas primeiras 2 horas após o provável contato com o vírus HIV. Caso acompanhado, agora serão só 3. Segundo o ministro da Saúde, hoje as chances de sucesso são maiores. O protocolo, ele facilita o acesso exatamente porque permite que outros médicos, outros profissionais de saúde, não apenas o especialista em AIDS, possa avaliar cada caso, garantir o atendimento e a distribuição do medicamento. Silma é portadora do vírus há 23 anos e hoje sabe que o melhor remédio é a prevenção. Tudo bem que para o HIV hoje tem uma sobrevida maior, mas o preço que ele paga é muito alto. Prevenção, gente. 3 homens foram presos suspeitos de extorquir dinheiro dos motoristas de vans em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um vídeo mostra a ação deles na região. Eles tentam ser discretos. Um deles chega a se esconder atrás do poste e se aproxima da van. A conversa com o motorista é rápida, é pegar a propina do dia e sair. Ele chega abordando a gente a partir de 5 horas da tarde, obrigando a gente a pagar todo dia R$40. Ou paga ou não trabalha. Numa tarde, pelo menos 3 homens são flagrados agindo na mesma avenida em Nova Iguaçu. A extorsão é feita por milicianos, grupos paramilitares que atuam na Baixada Fluminense e que supostamente vendem segurança aos que trabalham com transporte alternativo. Nem ilusões vendem, já chegou obrigando a gente a pagar uma coisa que a gente não comprou. E a ganância parece não ter limites. Se teu carro for para a oficina e não circulou, paga-se a metade. E quem resiste à cobrança... Não queria pagar,
Eles botaram a arma na cara do pessoal e chegou a bater, a agredir. A polícia tem indícios que o grupo não se restringia a extorquir motoristas de vans. Existem denúncias de que moradores e comerciantes também pagam taxas acima de R$15 por mês. A suspeita de que pelo menos 30 pessoas estejam envolvidas nesse esquema criminoso. Até agora, 3 homens foram presos. Eles irão responder por extorsão e formação de milícia armada. William da Silva Frazão também foi indiciado por receptação. Ele estava dirigindo um carro roubado. Cooperativas de materiais recicláveis sentem um aperto da economia. Com as famílias comprando menos, o descarte das embalagens também diminuiu. No lixo reciclável que chega ao aterro sanitário, Bruno procura o que pode dar lucro. Eu conheço sacolinha, papelão, sim, vidro, tem que ser tudo separado. São 36 cooperados que dividem o que conseguem ganhar e que estão preocupados com o efeito da crise. Esse material todo já está separado, pronto para ser vendido. E é um exemplo do que está acontecendo com a cooperativa. Até o meio do ano passado, as indústrias pagavam por cada quilo dessas garrafas plásticas de água e refrigerante em torno de R$1,80. Mas agora, a mesma quantidade não vale mais do que R$1,30. O valor mais baixo não é a única dificuldade. A coordenadora de outra cooperativa, que reúne 10 grupos de catadores na região do ABC Paulista, diz que a quantidade de material coletado diminuiu 40% e que cada cooperado recebe menos. Recebia, por exemplo, R$800, um salário mínimo. Hoje está tirando R$450, R$500. Este economista diz que com as famílias comprando menos, o descarte de embalagens diminui. E o consumo no Brasil só vai aumentar quando os empresários se sentirem mais seguros para investir. É preciso haver confiança no futuro. E é isto que pode criar as novas condições para a economia brasileira ou inibi-las, ou retardá-las. Um dos principais grafiteiros do Brasil, Eduardo Cobra, finalizou uma sequência de murais em São Paulo. Nas obras sempre coloridas, o artista interage com o público e tenta centro de São Paulo. Ana Júlia, desaparecida desde 2013, é lembrada por quem passa por esse bairro paulistano. E a mulher que foi presenteada com essa pintura. Um quarto na rua, onde ela mora há 3 anos. Todos eles existem. São personagens de um projeto do artista Eduardo Cobra. Eu faço pinturas em 3D no mundo todo e resolvi utilizar esse tipo de pintura, que muitas vezes é só por uma questão estética e interativa, mas eu resolvi interagir com uma realidade social da cidade de São Paulo. Foram 10 dias intensos de trabalho para colorir alguns lugares sem cor. Como a Cracolândia, fui conhecer alguns dependentes químicos lá. No último painel, um idoso. Um homem que era um e agora é outro. Seu Raimundo, poeta, morador de rua. Viveu aqui na Vila Madalena, bairro da Zona Oeste de São Paulo, por quase 2 décadas. Foi resgatado e levado de volta à família. É encarando esse olhar que as pessoas podem chegar até essa história. História que Chala conhece de perto. Foi ela quem ajudou o seu Raimundo a sair das ruas. Desde a primeira vez que eu vi ele, né? Eu nem sabia quem ele era, mas eu já pude perceber que ele tinha uma atmosfera, algo muito lindo e muito nobre. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fica agora com o Gugu e o teste da vida real. O programa de hoje quer saber como as pessoas vão agir diante de um ato de racismo. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.